Olá, boa noite. Quem tá aí vai me dando um oizinho. Tem uma musiquinha aqui para nós, para começar nossa grande aula, nosso grande momento. Vão interagindo comigo. Todo mundo pronto? Que momento lindo! Que delícia! Estamos ao vivo. Com muita honra que eu quero receber vocês nessa noite. Com muito orgulho no meu coração, por saber que tem gente interessada em construir a sua autoestima, em melhorar. Aqueles que já estão com uma autoestima boa, já se sentem bem consigo mesmo, sempre é possível melhorar. Pessoal, vai me dizendo se vocês estão me ouvindo bem. Vou baixar aqui a nossa música. Preciso que vocês me deem aí um feedback, digita aí. Tá tudo certo? Estão conseguindo me ver? A luz tá boa? Como é que vocês estão aí? Me diz boa noite. Vamos interagir para a gente poder começar a nossa conversa. Pessoal que está chegando. E aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Estão conseguindo? Tá tudo certo por aí? Podemos conversar a nossa mega grande aula? Não estou conseguindo ver os ois aí de vocês. Aí, ótimo, boa noite. Agora sim, agora eu vou firme, porque eu sei que vocês estão me escutando e eu não sabia se estava saindo direito o som aí, porque nós estamos fazendo aqui por esse canal. Vocês que se inscreveram, o meu muito obrigada. Estou honrada de ter você aqui. E eu tenho certeza que você está se perguntando desse nome, porque muita gente me perguntou por que que você fala não é sorte, é você que aprendeu a se amar. Eu vou começar respondendo isso para vocês hoje. Por que que eu tenho frisado essa frase e eu escolhi esse o título do nosso evento? Você tem valor, por isso que eu estou aqui. Não é sorte, é você que aprendeu a se amar. Por que que a gente chegou nesta frase? Parece que estou tendo um retorno aqui, gente. Deixa eu ver. Só um minutinho. Só um segundinho. Acho que está retornando dentro daqui do meu som do consultório. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vai ficar mais fácil de vocês me ouvirem. Acho que agora vai parar. Então, por que, gente, que tem essa frase aí tão famosa, né? Não é sorte, é você que aprendeu a se amar. Na vida, nada acontece por acaso. Eu não acredito em coincidência, eu não acredito que as coisas não tenham o seu tempo, até porque eu acredito na Bíblia. Eu não poderia deixar nessa noite de falar da nossa espiritualidade. Até porque se eu não falasse de espiritualidade, não seria eu mesma, não seria eu aqui em contato com você, não seria eu para falar que não é sorte, é você que aprendeu a se amar, e muito menos para mostrar um pouco do valor que nós temos. Então, nós precisamos desse desenvolvimento espiritual para sim chegarmos no tema dessa aula, que é a nossa autoestima. E é isso que nós viemos fazer aqui. Quando eu preparei essa aula, eu pedi que o Senhor me inspirasse, que o Senhor me orientasse, que o Senhor me mostrasse o que eu precisava colocar para fora, o que é que estava transbordando diante dos meus olhos e eu queria entregar. O que que chegava do meu ser a ser uma enxurrada. E eu sentia tanta necessidade de colocar
em um recipiente propício. E eu pedi que o Senhor me mostrasse isso, e Ele me mostrou que eram as pessoas. As pessoas iriam receber essa mensagem. Por isso eu tenho certeza que esse momento agrada o Senhor. Tenho certeza que Ele é o nosso principal convidado. Se o Senhor não tivesse mostrado o que eu teria que falar hoje, com certeza eu não estaria aqui falando. Porque eu tenho colocado a minha vida nas mãos do Senhor há bastante tempo. E eu tenho pedido que Ele me conduza, que Ele me direcione, que Ele fale comigo qual é a minha missão do meu dia. Porque eu acredito que nós temos missões diárias. E o Senhor nos inspira a realizá-las e a chegar no final do dia com a sensação de dever cumprido. Dever para com o Senhor. Por isso, eu gostaria que você, nesse instante, fechasse seus olhos, se conectasse com você, com Deus, se aproximasse de algo muito maior do que você, porque nós somos infinitamente pequenos. E às vezes a nossa mente não está preparada para receber o conteúdo, para receber a informação de tanta tribulação. Até porque hoje já é quinta-feira, eu sei que vocês tiveram a correria de vocês, que vocês já fizeram tantas coisas hoje, que vocês já participaram de conversas, que vocês talvez já chatearam, que talvez vocês hoje se decepcionaram com pessoas, e talvez até se decepcionaram com vocês mesmos. Então, para a gente começar, eu queria que você fechasse seus olhos por um segundo, se você quiser colocar um fone, ir para um lugar mais tranquilo, aonde você possa me ouvir com tranquilidade, sem ser interrompida, que você possa abrir a sua mente para entender o que é essa frase que eu coloquei e o que é esse valor que eu quero tanto mostrar para vocês. Eu tenho certeza que Jesus vai abrir a sua mente. Se conecta e fica aí por uns 5 segundos, acalmando seu ser, acalmando as suas vontades, os seus desejos, acalmando aquilo que provém da carne. Porque às vezes a gente fica muito na carne. Quando a gente quer falar de espiritualidade, quando a gente quer abrir a alma, começar a olhar com os olhos da alma, a gente precisa silenciar a carne. Para silenciar a carne, às vezes é interessante fechar os olhos, respirar e deixar que a ansiedade, que as expectativas comecem a ocupar lugares dentro de nós mais confortáveis. Às vezes é tantas emoções, são tantos sentimentos que a gente fica sem saber o que fazer com eles. O nosso pensamento fica muito acelerado, ele corre e aí a nossa mente não acompanha, a nossa psique fica desorganizada. Então, respira, se aconchega nesses 5 segundos aí, para a gente falar de algo tão importante, tão grandioso, que é a sua vida, o seu valor, a sua história. Bom, tenho certeza que você está sentindo paz aí com você, porque eu estou sentindo também que está vindo de você. Isso não é energia, isso é algo que a gente todos nós somos perfeitamente capazes de desenvolver quando a gente respira e silencia a carne, para começar a pensar diferente, para pensar, olhar agora com os olhos da espiritualidade da nossa alma. E eu sinto que você já conseguiu se acalmar, você que fez isso. Quando eu escolhi essa frase, como eu estava dizendo para vocês, que não é sorte, é você que aprendeu a se amar, foi pensando nas coisas que eu ouço. Eu venho me desenvolvendo, assim como eu sei que você também, na sua história de vida. Você vem se desenvolvendo e vem mudando. Às vezes a gente está mudando e escorrega, se perde, se decepciona e não sabe direito retomar. Às vezes eu não consigo achar minha rota novamente. Falta uma bússola, falta um encaminhamento, falta uma direção. E não é que foi azar. E às vezes a gente está se desenvolvendo bem, a gente está construindo coisas, a gente profissionalmente está alavancando e não é sorte. Então, não existe isso de tá dando errado é porque é azar, tá dando certo é porque é sorte. Eu acredito muito nas consequências, na responsabilidade que a gente tem disso. Mas na minha vida eu sempre ouvi isso: mas olha, para você as coisas estão fáceis porque você deu sorte na profissão.
Você dá muitas palestras, então você acaba tendo, uma demanda grande de pacientes para atender, você acaba ganhando mais dinheiro. Ah, mas você deu sorte porque o seu marido é bom. Ah, não, mas você deu sorte porque os seus filhos são todos tão bonzinhos. Ah, você deu sorte, você mora numa cidade boa. E eu ouvia isso e ficava pensando: "Gente, de onde vem essa tal sorte? Da onde vem isso? O que que é isso? É uma coisa quase que mágica e as coisas acontecem?" Porque na minha vida nunca foi assim. Eu nunca senti que chegou na minha porta, bateu e falou: "Sai que a sorte chegou". Como se fosse, inclusive, como naquelas histórias fantásticas que a gente ouve, né, dos contos de fada, do Cupido. Sabe o Cupido? Que a gente cansou de escutar que ele vem armado com um arco e flecha, e ele flecha em um e o outro olha, e daí tá apaixonado um pelo outro. Como se fosse assim, alguma coisa imediata, instantânea, que acontecesse sem você fazer nada. E isso não é verdade. Então essa frase combina muito bem com a minha vida, porque eu hoje quero mostrar para você o que aconteceu comigo, a minha transformação. Eu sou hoje aqui perante você a prova legítima que a gente, quando muda a nossa autoestima, a gente começa se olhar diferente, as pessoas nos olham diferente, a gente se posiciona diante da vida de outro formato e as coisas começam a serem conduzidas pela gente e não mais o outro que controla a nossa vida. Tudo a partir de uma construção da autoestima. Então, eu sei como funcionou para mim. E é por isso que eu preparei isso, divulguei, pedi que você se inscrevesse, coloquei para os quatro ventos porque eu gostaria que você ouvisse isso que eu vou dizer, porque é o meu processo. Eu poderia vir aqui contar o processo de alguém que fez terapia comigo. Aliás, poderia te contar muitas histórias. Preservando a identidade dos meus pacientes, eu poderia te contar, que são especiais. Mas eu queria te contar a minha, porque não é através do processo terapêutico simplesmente que eu mudei. Não foi fazendo terapia que eu mudei. Foi muito antes disso, foi muito antes de ser psicóloga. Foi a partir do momento que eu me encontrei espiritualmente. E aí sim, eu fiz uma descoberta de mim mesma, do meu eu, de quem eu era, e fui descobrindo os meus propósitos, o meu valor, os meus posicionamentos. Então, o meu processo foi muito antes disso. E é isso que eu vim te contar. Eu vim aqui porque eu posso afirmar para você que é possível. E é isso que eu vou falar para você, o que aconteceu ali no começo da minha história. Eu venho de uma família onde morava na casa, né, muito pequena. Só eu e a minha mãe. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai. E a minha mãe tinha depressão desde que ela era uma criança, mas ela não sabia, não havia diagnóstico. Morava eu, minha mãe e minha avó. Nós 3 mulheres. E a gente passou por muita dificuldade emocional, porque a minha mãe sofria e nem sabia o que fazer com tanta dor e tanto sofrimento, porque a depressão é uma angústia, uma dor no peito muito grande, um vazio, uma indisposição e tantos outros sintomas que ela sempre teve. Depois da foi uma gestação onde ela não esperava, isso tudo se agravou. Minha avó, desde que eu a conheci, que eu me lembro de tê-la conhecido, né, porque ela faleceu, eu tinha 7 anos, ela sempre foi doente, mas fisicamente sofria demais, com diabetes, era cardíaca, e eu morava neste lar, um lar de muita privação, privação de saúde mental, não faltava carinho, não faltava toque, não faltava afeto, mas entendo, minha mãe não tinha nem para ela. O que ela ia me oferecer? Me oferecia muitos cuidados físicos. Eu fui sempre muito, trocada na hora certa, alimentada com o que tinha, mas diante da possibilidade deles, que muitas vezes faltou também o alimento na nossa casa, que aí eu já tenho lembranças disso. Mas enquanto bebê, ela me cuidava bem, com higiene, mas faltava uma disposição muito grande para ela cuidar dela mesma. Então, cada um dá aquilo que tem.
uma pessoa depressiva precisa de cuidados, mas ela tinha que cuidar da minha avó e de mim. Então era um lar onde havia uma falta muito grande. E as privações eram do básico. Não era do luxo, era de água, era de luz, era de comida, que às vezes simplesmente não tinha nem para comprar as medicações da minha avó. Então acabava que a gente tinha que escolher, como é que faz? Compra o remédio, come, come o que tem, então foi de muitas e muitas dificuldades. Nós fomos passando por isso e eu até os 7 anos, quando minha avó faleceu. E aí a coisa inclusive piorou. No dia que a minha avó faleceu, estávamos eu e ela. Eu consigo não preciso nem fechar os olhos para visualizar essa cena. Ela estava sentada do meu lado, numa cadeira de rodas, inclusive, que ela tinha acabado de amputar uma perna, e nós estávamos, eu com uma caneca de café e ela com outra canequinha, comendo um pastel cada uma. E eu me lembro perfeitamente que minha mãe queria comprar os 2 pastéis para ela, porque a gente não tinha dinheiro para comprar 3. Minha mãe queria muito que ela comesse 2, porque ela estava há muito tempo sem se alimentar. E eu lembro que minha mãe falou: "Olha, eu vou com o dinheiro de um pastel, mas eu vou pedir fiado, ver se ele me vende 2 na feira que era na frente da nossa casa". E ela voltou com 2 pastéis, mas ela porque ela queria que a minha avó comesse os 2. Mas a minha avó, na sua infinita bondade, disse: "Não, dá um para ela e eu vou comer um". Minha avó conseguiu comer a metade do pastel e faleceu. Foi como adormecer. Eu lembro que ela virou a cabecinha, fechou os olhos, eu tinha 7 anos e conversei com ela, não me respondeu, eu corri chamar minha mãe. Depois daí a nossa situação foi só piorando, financeiramente ficou ainda pior, porque não tinha mais a aposentadoria da minha avó e minha mãe impossibilitada de trabalhar. Então foi uma dificuldade atrás da outra. E a falta da presença masculina, a falta da segurança. Então eu convivi com o medo de faltar, com o desamparo e uma constante apreensão. O que é que vai vir agora? O que é que vai acontecer depois? E eu precisava de algo para me tirar desse sofrimento, para aliviar isso para mim. Mas a gente não tinha televisão. Todas as crianças da época tinham televisão, porque afinal de contas, né, gente, eu não sei quantos anos vocês me dariam, eu gostaria que vocês me dessem menos do que eu tenho. Conversa aí comigo, fala para mim quantos anos vocês acham que eu tenho? Acho que vocês iam falar que eu tenho o quê? Naquela época, o que eu quero dizer é, existia televisão, tá, gente? Na minha vizinhança todo mundo tinha, eu que não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para comprar televisão. Mas eu não tinha nem esse entretenimento, que é o que as crianças usavam, né. Eu nasci em 77, vou falar a minha idade para vocês não falarem que é muito alta aí, que eu vou ter vocês vão falar que eu tenho aí 62 e dois e eu vou ficar brava com vocês. Então eu já vou falar, eu tenho 45 anos, nasci em 77, então a minha infância foi nos anos 80. Mas a gente não tinha eu não tinha essa fuga para ver um desenho, nada. E aí, eu andava lendo tudo quanto é bilhetinho que eu achava, folha de propaganda, entregava panfleto na minha casa, eu ficava lendo aqueles panfletos, repetia, lia de novo, porque eu precisava aliviar a minha cabecinha, mesmo uma criança pequena. Eu sabia que eu precisava de alguma coisa para me entreter, eu não tinha muitos brinquedos e também não tinha amigos, porque eu sou filha única, né, até hoje inclusive, minha mãe não deixava eu brincar muito com outras crianças e nem recebia crianças também. Então foi uma infância muito solitária. Mas minha mãe percebeu que eu ficava lendo aqueles papeizinhos e ela descobriu que tinha uma prima minha que tinha muitos livros. Era uma prima de uma condição social muito mais alta que a minha, que tinha os pais advogado, que estudava em escola boa, enfim, ela estava numa outra condição e uma prima bem mais velha, já era adolescente. Aí minha mãe foi lá e pediu para ela: "Você pode me emprestar seus livros?" Porque não era tão fácil de emprestar livro como foi ficando depois, que emprestava em biblioteca municipal, mas lá não a gente não tinha acesso a isso, né. E era muito difícil também para eu poder ir até um lugar assim e recrutar os livros e depois devolver. Mas minha mãe chegou uma vez, foi lá, buscou uma sacolada de livro e veio, gente, gibi, romance e livros que a minha prima já estava indo para o ensino médio, então livros de literatura brasileira. E eu engoli tudo aquilo, mastiguei, esmiucei cada livro, porque era o prazer da minha vida, era a fuga que eu tinha.
E hoje eu compreendo que Deus queria que eu fugisse para isso mesmo, porque depois na minha adolescência eu continuei querendo só a leitura. E eu lembro perfeitamente que eu li um livro chamado Olhai os Lírios do Campo, era um romance de literatura brasileira. Eu li o livro, ele tinha, eu acho que mais de 500 páginas. Agora eu não lembro as páginas certas, mas eu li esse livro, eu tinha 9 anos quando eu li esse livro. Eu li ele 4 vezes, muito rapidamente, eu passava o dia todo. Se eu não estivesse na escola, eu estava lendo. Só parava, ia lá, me alimentava com o que tinha, voltava a ler. E aquilo foi me dando muita alegria, porque era uma fantasia que eu tinha. Eu ganhei esse hábito da leitura, que fez com que na adolescência, hoje eu compreendo que era o plano de Deus para minha vida, eu não fosse para nenhum tipo de droga, álcool, e nem ficar procurando namorado, porque na adolescência a gente fica muito com os hormônios, né? A puberdade, tanto masculino como feminino. A gente fica alvoroçado, os hormônios estão à flor da pele e desperta a sexualidade. Então eu poderia ter fugido para isso também. Mas eu fugi, e fuga é vício. E o meu vício virou a leitura. E foi uma coisa esplêndida na minha vida, porque eu fui adquirindo muito conhecimento. E logo em seguida, aos 18 anos, eu estava no altar casando. Então, o que eu tive na minha história praticamente foi isso. Esse vício de ler, e eu lia tudo várias vezes, quando não tinha, eu devolvia aqueles livros, pegava um outro. Minha prima emprestava, mas ela queria de volta, né? A gente devolvia, ela dava mais uma remessa. E aquilo para mim era o melhor presente do mundo. Aos 18 anos, eu me casei, estava no altar já. Só que o que eu li não foi suficiente para me fazer melhorar de dentro para fora. Até porque eu era muito jovem, o cérebro fica maduro, gente, com 25 anos. E eu tinha 18. Então eu fui para uma relação conjugal, casada, com um homem mais velho, né, meu marido mais velho do que eu. Vocês que me acompanham já sabem disso, que eu mostro ele, brinco com ele, com vocês. Mais velho, uma pessoa muito responsável, mas eu fui para um casamento cheia de lacunas, porque eu não tinha resolvido, eu não me sentia amada. Eu sempre tive espiritualidade, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre orei, eu sempre busquei dentro da minha religião, eu sempre procurei fazer o melhor. Eu louvava, eu cantava, mas eu não sentia o amor de Deus por mim. Até porque foi fuga, né, para os livros, foi vício que eu tinha desenvolvido, um bom vício, mas eu não tinha aprendido a me amar. Aos 18 anos, eu estava cheia de expectativa em ser amada. E quando eu me deparei com um casamento, eu achei que ali eu ia preencher a minha carência de pai, porque afinal de contas eu não tinha conhecido meu pai, eu não tive referência masculina na minha vida que dá segurança. Eu não tive um pai alcoólatra, como muitos tiveram, e vão para o casamento assim também, com uma baixa autoestima. Às vezes vocês podem falar, mas eu não tenho autoestima. Autoestima todo mundo tem, mas às vezes não é boa, é baixa, né? Então, eu não tive um pai alcoólatra, eu não vi cenas de violências entre pai e mãe, porque não existiu esse pai. Mas toda ausência é má para a criança. Nunca é positivo. Vocês dizem assim, não tive pai e minha mãe fez os dois papéis. Não existe isso. Mãe faz papel de mãe, pai faz papel de pai. São referências que a gente precisa introjetar dentro da gente por desenvolvimento psíquico. Mas eu não tive. Então, o que eu queria dentro do casamento? Um pai. E até por isso, eu entendia que eu iria ter, porque ele era mais velho, né? E por isso eu cobrava também demais dele. E aí eu comecei a ter conflito da minha relação conjugal. Não de brigar, porque a gente nunca brigou, mas de esperar e não receber. Nessa esperança de receber, eu fazia demais. Eu me doava demais. Eu não tinha vida. E cada vez eu ia ficando mais frustrada e me sentindo mais desvalorizada, porque eu achava que o meu marido não gostava de mim. E eu perguntava: "Você me ama?" Ele falava: "Sim, eu te amo". Eu falava: "Então por que você não fala?" E ficava nisso. "Não, mas você sabe". E ele não sabia exatamente o que que ele tinha que fazer para eu me sentir bem. Na esperança que ele fosse preencher o vazio que eu tinha por não me sentir amada, e por não saber quem eu era, por não me valorizar, e por não ter encontrado o verdadeiro amor de Deus ainda, eu doava demais. Só que aos 19 anos, a coisa piorou, porque eu fiquei grávida. Eu estava já com um bebê.
E aí eu era mãe, e eu me sentia a mãe mais insuficiente possível. Porque quando a gente não se sente bem com a gente vive cheio de culpa, a gente vive cheio de insatisfação, a gente vive se esforçando para caber em lugares muito pequenos, então a gente se diminui para poder entrar. Era isso que eu fazia. No mundo do trabalho, eu procurava sempre eu trabalhava fora e estudava. Eu procurava sempre as piores tarefas, porque eu tinha medo de ser demitida. Então tudo que ninguém queria fazer, eu me dispunha a fazer. Tudo que ninguém resolvia, eu falava: "Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço". O horário de entrar no trabalho que ninguém gostava, eu me colocava à disposição. Eu pegava, eu falava: "Não, eu faço esse horário". Quando ninguém estava disposto para fazer hora extra, eu fazia. Quando precisava instalar alguma coisa na onde eu trabalhava, numa clínica, eu dizia: "Pode deixar que eu fico até tarde, eu vou fazer". Então eu queria fazer tudo, na esperança que alguém olhasse para mim, na esperança de que alguém percebesse a minha existência, porque eu, no fundo, eu fui para esse casamento como uma órfã de pai, me achava órfã. E, novamente, o Senhor me deu conhecimento através dos livros. Eu continuei a ler e a ler. Só que aí eu fui ler livro de conjugalidade, livro de maternidade, porque eu já estava mais velha. Então eu lia e tentava entender o que que eu tenho que fazer por essa relação, o que que eu tenho que fazer por essa relação. E eu fui consumindo livros. E eu já trabalhava, então eu podia comprar. Então o dinheirinho que sobrava, eu ia lá investir em livro. E começou a surgir, naquela época, os sebos. Gente, sebo para mim era a vitrine da vida. Eu me perdia dentro do sebo, querendo consumir conteúdo para entender. Então eu lia livro de oração, de espiritualidade, tudo nada de espiritismo. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre fui cristã, então eu sempre procurei literaturas que condiziam com a Bíblia, porque eu lia a Bíblia e eu queria entender a Bíblia também. Então eu fui buscando conhecimento, buscando conhecimento, buscando conhecimento, fui investindo, investindo. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso, mas existia o livro de papel. E isso foi me mostrando que eu precisava receber o amor do Pai, que eu precisava entender que amor era esse. E aí eu entendi que eu não era órfã coisa nenhuma. Foi o primeiro divisor de águas da minha vida, gente. Eu entendi que não existe orfandade. Nós temos um pai. E eu me lembro perfeitamente o dia que eu descobri isso. Eu estava sentada na minha cama com o livro na mão. Eu coloquei o livro assim e falei assim: obrigada por esse conhecimento. Obrigada por essa libertação. Porque eu pude entender perfeitamente. Que órfã, que nada. O Senhor tinha me resgatado, o Senhor tinha me resgatado, tinha me levado para o conhecimento e o Senhor tinha me mostrado a verdade. É por isso que eu gosto tanto daquele versículo que diz: a verdade vos libertará, porque era a verdade que eu estava descobrindo. E eu comecei a me sentir amada por Deus. E aí eu comecei a ler tantas literaturas que falavam de relacionamento conjugal e de sexualidade, porque imagina se eu saberia alguma coisa de sexualidade, né, gente? Sabia nada, absolutamente nada. Minha mãe nunca me falou nada. Nada, 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 até porque minha mãe não namorou, minha mãe não casou de novo, minha mãe é solteira inclusive até hoje, minha mãe tem 70 anos, é solteira. Às vezes eu mostro ela para vocês, vocês que me seguem no Instagram, às vezes ela aparece lá nos stories. Graças a Deus, ela tá muito melhor da depressão também, ela tá medicada, e a gente cuida dela, né, nesse aspecto aí, porque ela sabe se cuidar também. Mas a gente cuida dessa parte da saúde emocional dela, até porque sou psicóloga e eu sei, o que ela precisa, e a medicação faz muito bem para ela, ela tem uma vida saudável. Mas eu fui entender sexualidade, fui entender tudo, tudo que eu não sabia. E daí eu comecei a compreender que eu exigia do meu marido esse papel de pai e que eu nunca ia receber. Mas o Senhor, enquanto isso, foi curando, foi me lavando. E eu fui. Toda aquela água suja da carência, né? Da falta de amor próprio, é uma água suja, gente. Estava encardido dentro de mim. E o Senhor foi purificando tudo aquilo. E aí eu percebi que eu comecei a me posicionar no trabalho. Eu comecei a entender que eu não precisava saber tudo como mãe, mãe do Alexandre, que hoje tem 25 anos. Que muitas coisas o Alexandre ia ver o meu jeito de viver e ia aprender com os exemplos. E aquilo me aliviou de uma tal maneira,
Porque ele pode ver a maneira como eu trato o pai dele, a maneira como o pai dele me trata, a maneira como a gente convive com o Senhor, o culto que a gente faz na nossa casa. Ele pode ver o cuidado que a gente tem na nossa família um com o outro. Isso vai fazer bem para a saúde mental dele. Eu não preciso saber tudo, não preciso ser perfeita. Ele pode observar o meu comportamento. E aí eu comecei a gostar de mim. Eu entendi que eu não precisava aceitar todo tipo de trabalho. Não, eu podia dizer não. E enquanto isso, eu fui nesse desenvolvimento, eu fui descobrindo a tal da autoestima. Então foi muito antes de ser psicóloga que eu descobri que a gente tem que se valorizar e que a gente tem valor. No mundo espiritual, nós temos um valor imenso, imenso. Nós somos grandes para o Senhor, tão grande que Ele veio e nos salvou. Nós somos salvos em Jesus. A única maneira de termos a vida eterna. Ele veio sim para nos libertar desse mundo tão difícil de viver, cheio de pecado. Então, no mundo espiritual, nós somos valiosos, valorosos para o Senhor. E isso foi me acalmando, eu fui construindo e a minha autoestima foi ficando cada vez melhor. E aí eu percebi que se eu estava bem, eu ia fazer bem para quem precisava de mim, que era meu esposo, meu filho, minha mãe, as pessoas que entravam em contato comigo. Mas que tinham outras pessoas que iam deixar de conviver comigo, inclusive, porque essas pessoas nunca tinham recebido um não. Porque quem não tem autoestima, quem não se valoriza, não consegue falar não, porque ele precisa agradar. Ele muda para ser aceito pelos outros. Ele dá o poder da vida dele para o outro controlar. As pessoas começam a nos controlar porque a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de não ser bom o suficiente, a gente tem medo do que estão falando da gente, do que sentem pela gente. Porque, na verdade, a gente não se conhece e a gente não sabe quem a gente é. Então, tudo que falarem, a gente está sujeito a acreditar. Sim, na maioria das vezes a gente acredita. Então, a gente vive como numa montanha-russa, altos e baixos. E eu não estou dizendo que nesse mundo a gente constrói a autoestima e depois a gente vive numa estabilidade, porque não é assim, né, gente? Às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente não está muito bem, às vezes a gente fica chateado, às vezes acontece alguma coisa no seu dia e você precisa ajustar as coisas, você precisa temperar as coisas, né? Você precisa misturar as coisas para poder dar uma equilibrada de novo. Isso é normal, mesmo estando com uma autoestima adequada. Mas as pessoas que não estavam acostumadas com o meu posicionamento, que elas estavam acostumadas a me tirar do lugar e colocar quando elas queriam, a fazer de mim o que elas achavam melhor, elas começaram a perceber a minha mudança como negativa. Então você está sujeita a quando você muda, a desagradar muita gente. Mas agradando a Deus e a si próprio, você vai ver que as pessoas que gostam de você, que se importam verdadeiramente, elas acabam se aproximando ainda mais. Mas aquilo que não serve, aquilo que não cabe em você com uma boa autoestima, vai se afastar naturalmente. Naturalmente, porque aquilo que elas estavam buscando, que muitas vezes é o abuso emocional, elas começam a perder, porque você percebe tudo isso. E sabe o que, que tem de melhor? Você percebe e você não fica bravo com elas. Você entende as pessoas. Você não fica bravo, não. Você fala, eu entendo porque que ela tá chateada, porque ela queria receber, mas eu não vou dar. Ela queria que eu aceitasse todos os convites que ela me faz, mas eu não vou. Porque eu vou pensar se é bom para mim. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que perceber aquilo que está me fazendo bem. E eu vou fazer mais aquilo que eu gosto, porque afinal de contas eu aprendi a me priorizar. Então, esse foi o meu processo, essa foi a minha evolução. E eu queria te mostrar, que muita gente não sabia, porque eu nunca tinha falado isso ainda, que não foi por causa da psicologia. Não foi por causa da terapia, porque eu, como psicóloga, faço terapia. Não foi por conta de ter feito um monte de pós, mestrado e doutorado. Meu doutorado em família, não é por isso que eu conduzo melhor a minha família, que eu terminei o doutorado há 7 anos atrás. Não tem nada a ver, gente, isso foi muito antes, foi no meu início de casamento. Foi através dos livros, foi através do conhecimento, foi através das minhas descobertas espirituais. Foi isso que mudou. Principalmente o mundo espiritual, porque aí abriu os meus olhos. E o Senhor me direcionou exatamente para os livros que eu precisava ler.
porque era essa a ferramenta que eu tinha. Então, gente, o que que é de fato a nossa autoestima? Agora eu vou ler aí o que que vocês estão escrevendo, se vocês estão entendendo, se é fácil de conversar aqui comigo. Luto, igual a mim, sou de 78. Que gostoso, que gostoso. Manda para mim um joinha se tá fácil de entender a minha linguagem, para eu seguir. Eu quero prosseguir. Oi, Márcia, Jaque, Maria Lígia, Elaine, Amanda. Tá joia? Andressa, meu amor, você ia entender o que eu tô falando, que eu te conheço. Você é minha filha emocional. É uma delícia estar perto de você. Então eu vou continuar. Bom, gente, então agora que vocês vão me conhecendo melhor, e quem já me conhece sabe que eu gosto muito de dar exemplo, né? Eu vou mostrar para vocês o que que é autoestima com esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó, para ficar de fato, claro que vocês já entenderam o que eu falei da minha vida até agora, o meu processo, né? Vocês já estão percebendo o que que é a gente se gostar, a gente se valorizar, a gente se priorizar. Mas a autoestima, gente, é isso aqui, ó. Que carro que é esse? Responde para mim. Vocês conhecem esse carro? Vocês suspeitam? Pela cor, né? Pela cor a gente já tem uma suspeita, não tem? Escreve aí para mim, que carro que é esse aqui? Esse carro bonitão aqui. Esse aqui é uma Ferrari. Pronto. É uma Ferrari. Todo mundo conhece. Quando você fala de alguns tons de vermelho, a gente usa até esse nome, né? Vermelho Ferrari. A gente dá esse nome. Agora eu quero te dizer que quem faz esse carro aqui sabe muito bem o que foi usado nele. Ele sabe se aqui tem banco de couro, que couro que é, as luzes, o painel, ele sabe o motor, os cilindros, as cilindradas, a potência desse carro, qual é o 0 a 100 desse carro, em quantos segundos esse carro pega a velocidade de 100 quilômetros por hora, tudo, tudo. Esse carro é tradicional, esse carro é antigo, esse carro existe há muito tempo, mas quem põe o valor neste carro conhece esse carro. Aí o que que acontece? Quando eu mostro para vocês, vocês já vão falando que é uma Ferrari. Agora, é caro ou é barato? É caro. Todo mundo sabe que Ferrari é caro. Tanto é que é um objeto de luxo. E vocês sabem que não é todo mundo que pode ter, porque é muito caro. É luxuoso. As pessoas demonstram poder quando tem esse carro, porque é poder aquisitivo, né? Eu tenho que ter dinheiro para comprar essa Ferrari. E aí pode ser que muita gente não tenha dinheiro para comprar a Ferrari e fale mal da indústria da Ferrari. Ah, Ferrari não presta, Ferrari. Agora eu quero te dizer, a Ferrari vai diminuir o valor porque tá todo mundo falando que Ferrari é ruim? Não, porque ele conhece o que tem ali. Ele sabe o processo. Mas a Ferrari sempre vai ser igual? Não. A Ferrari vai ser lançada. De novo, ela vai ser melhorada, ela é atualizada. Isso é autoestima. É saber o que você é. Por isso é autoconhecimento, eu preciso me conhecer. E o que você é? Nós somos uma árvore, como essa daqui, gente. Ó, eu gosto de trazer assim para vocês simbolizarem comigo, para ficar fácil a nossa didática. Nós somos como a árvore. A Ferrari sabe o valor, ela sabe os produtos. Tem uma história na Ferrari. Nada vai baixar seu valor, Ferrari nunca vai fazer promoção. Não existe promoção de Ferrari. Se alguém ficar esperando a Ferrari fazer uma promoção, não vai acontecer. Eu tenho que ter dinheiro e ir lá e comprar. Se alguém falar que não presta, não vai mudar o valor também. Se alguém falar que não presta por inveja, que é o que acontece muitas vezes, da gente diminuir o outro por inveja, então eu posso diminuir esse carro, falar que ele não vale nada, que ele vai continuar valendo muito. Nós somos como essa árvore. Eu preciso valorizar como a Ferrari valoriza a história dela, o que existe dentro dela, eu preciso valorizar as minhas raízes.
Eu preciso conhecer as minhas raízes. As minhas raízes muitas vezes é onde mora a minha dor. É a minha história que eu contei para vocês aqui. É tudo que eu vivi, é tudo que eu passei. São as minhas dificuldades. Só que a questão é, as raízes mandam informação para o tronco dessa árvore. Esse tronco manda para a copa. Se não tiver força suficiente para subir do tronco para a copa, não dá fruto, não fica verde, vai minguando, nem sombra faz. Porque é no tronco que moram as crenças limitantes. Crenças limitantes são as histórias que a gente viveu e a gente entendeu que a gente não merece as coisas, que a gente é órfão, que a gente não tem valor, que a gente vai ser demitido, então tem que aceitar qualquer coisa, que qualquer migalhinha que cair, eu tenho que comer rapidinho, pelo menos eu não morro de fome, então eu vou vivendo de migalhas. Eu espero que o outro venha me preencher, porque ficou um buraco e eu não sei o que que eu faço com esse buraco. Tudo são crenças limitantes. Então significa o quê? Eu preciso conhecer a minha história. Eu preciso entender o que que tem nessas raízes, porque aí eu vejo o que está me limitando aqui de ser saudável na copa. A copa representa os nossos pensamentos. A qualidade dos meus pensamentos vai determinar as minhas ações, os passos que eu vou dar, os caminhos que eu vou trilhar. E, inclusive, a minha dificuldade em fazer caminho, porque a gente só faz caminho caminhando. Só que se eu vivi uma infância de muito medo, medo de faltar, o que que tem aqui na raiz? O que que você viveu? Você viveu separação dos seus pais? Você viveu trauma porque você viu seu pai violentar sua mãe? Você viu seu pai chegar bêbado? Você viu sua mãe criou você sozinha? Você via eles brigando e você entrava no meio para tentar separar? Você não sabia direito o que que era ter mãe porque sua mãe era muito nova? Daí você não sabia qual casa que era sua? Você teve uma época da sua vida que você foi morar com o tio? Teve uma época da sua vida que você precisou sair de casa muito cedo e depois você teve que voltar porque você lá fora as portas se fecharam? Como é que foi isso? Você foi abusado por pessoas da família? Abuso intrafamiliar sexual você viveu? Você foi humilhada? Você sofreu violência doméstica porque te bateram? Te constrangeram? Disseram para você que o filho do vizinho era muito melhor do que você? Que o seu irmão era muito melhor? Que você era incompetente? Que você era burro porque você não prestava atenção na aula e você tirava péssimas notas? E tudo que você fazia não era suficiente? Essa é a raiz, é a história. Se tudo isso aconteceu, as crenças serão limitantes. Enquanto nós não decifrarmos que não somos limitados, que isso é mentira, é a nossa mente mentindo para nós e a copa vai secando, não produzo, travo, paraliso, tenho medo de enfrentar a vida, os meus sonhos, correr atrás do que eu gosto, tenho medo de começar qualquer coisa pelo medo de falhar, porque afinal de contas eu fui constrangida na minha família. E aí eu quero te dizer que você pode ter se identificado com muita coisa que eu contei da minha vida e com muita coisa que eu te contei agora, né? Muita coisa que eu falei para você que acontece. Mas, gente, 100% ninguém teve uma educação com calma, porque a calma educa. Ninguém teve uma paciência, pais que nos trataram com respeito. Não, sabe por que eu falo ninguém? Porque nossas gerações vêm vindo e vem até melhorando em alguns aspectos, mas os pais dos nossos pais educavam batendo. Era com vara, era com cinta, era com chinelo. E até hoje a gente faz isso. No século XXI, a gente ainda faz isso. A gente acha que é assim que a gente faz uma criança nos respeitar e obedecer. Mas que obediência cega é essa? Que a criança não pode expressar quem ela não pode fazer uma birra com 4 anos de idade, porque se ela não obedecer, ela desagrada os adultos. Então, como que a gente pode desenvolver sem crença limitante? Se a nossa cultura mundial é assim, e ainda não despertamos para um modelo diferente, modelo pacífico de educação. Então, todos nós sofremos essas coisas. Então, todos nós, no fundo, vamos ter dificuldade em nos apropriarmos da nossa autoestima e ter uma boa copa. E dar frutos. Frutos, gente, de montão, igual as árvores dão mesmo, né? Fruto de montão, porque Deus não fez você para dar uma maçã, é para dar muito, como a natureza. Veja, na natureza, gente, planta um pé. Eu tenho pé de fruta na chácara, planta o pé de fruta para você ver o que acontece.
Você vai lá, você pega a semente, você deixa a semente secar, né? Isso aí, ó, da semente secar, vai ser outra aula, tá? Que é interessantíssimo o processo que a natureza nos mostra. São princípios bíblicos incríveis que a gente pode pegar para nossa vida. Mas você deixa a semente secar, daí você planta a semente, daí forma uma árvore, vai dar fruto com mais muita semente. Muita semente, dá outras árvores, mais frutos, multiplica, multiplica, multiplica. É isso que Deus quer para nossa vida. É multiplicar. Por isso que eu me dispus em vir aqui passar esse conhecimento para você, por isso que eu me dispus em vir aqui para dividir tudo isso com você, porque eu sei que você vai multiplicar. Você vai multiplicar na sua vida e vai transbordar na vida do outro. É isso que acontece quando a gente se desenvolve espiritualmente e se desenvolve psiquicamente na autoestima. Mas para isso, você tem que voltar na sua história, você tem que conhecer as suas dores e você tem que derrubar essas crenças limitantes. Eu vou te contar, vamos seguir para o próximo tópico da aula. Vou te contar sobre uma pesquisa que comprova tudo isso que eu estou falando. Gente, esse assunto, autoestima, foi o escolhido por mim, foi o escolhido para abrir redes sociais para falar especificamente por isso, porque eu podia falar de muitas outras coisas. Eu amo falar de criança, eu atendi, faz 15 anos que eu atendo criança, eu sei de desenvolvimento infantil, eu consigo falar para você até dormindo, de tanto que eu sei sobre isso. Ninguém sabe tudo na vida, mas tem temas que a gente se aprofunda, a gente conhece muito. Sempre tem gente que sabe mais que eu também, claro, né? Eu sou humilde para falar para você, mas eu tenho conhecimento para falar sobre educação de filhos, eu tenho conhecimento para falar sobre sexualidade, eu amo falar de sexualidade, eu amo falar de descobertas sexuais, conjugalidade com sexualidade, mas eu escolhi a autoestima porque é a autoestima que transforma a educação, é a autoestima que transforma a sexualidade, é a autoestima que transforma relacionamento profissional, relacionamento, qualquer relacionamento, é a autoestima, é o pilar da nossa vida, é o valor que a gente se dá. Então, esse foi o meu propósito, de mostrar isso para vocês. Mas vamos lá para o próximo tópico. Eu quero provar para vocês que o que eu estou falando é legítimo, é validado, é verdadeiro. Esse aqui é o nosso cérebro, tá? É, simbólico, ele tá num tamanho, ele não tem o peso do nosso cérebro, tá, gente? Mas ele representa o nosso cérebro, do jeito que é, né? Nosso cérebro é mais cinzento. Esse aqui é branco porque eu posso pintar. E eu vou pintar para você, porque eu vou mostrar duas partes fundamentais para nossa autoestima. Neurologicamente agora. Agora eu não tô falando mais dos aspectos da psique, tá? Quero falar disso com você, neurologicamente. Aqui, gente, nós temos uma partezinha, deixa eu colocar aqui meu óculos para enxergar onde eu vou pintar para vocês. Que eu não quero falar besteira, não quero pintar um lugar que é outro, tá? Ó, mais ou menos aqui, é aqui, tá? Na nossa cabeça. Aqui. Que chama amígdala. É aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, pequenininho aqui do nosso cérebro, manda informação para o hipocampo. O hipocampo fica mais ou menos aqui. Ó, tá vendo? É perto, tá? Essa informação. A amígdala, gente, ela recebe os estímulos, inclusive sonoros, que passa pelo tímpano sonoro, ela recebe, de medo, de estado de alerta, insegurança, tudo vem para a amígdala. A amígdala, quando ela entra em funcionamento de medo toda hora ela sente medo, toda hora ela sente insegurança. E quando é que a criança sente medo? Quando é que a criança sente insegurança? Quando ela entra em tensão, estado de alerta, toda vez que ela é constrangida, toda vez que ela é repreendida, toda vez que os pais não sabem lidar com o erro da criança, com a infância da criança. O que acontece? Quem sofreu abuso emocional, foi constatado que a todo momento ele está em estado de alerta. Abuso emocional, abuso sexual, a criança entra em estado de alerta. Não tem como ser diferente. Foi abusada sexualmente. Não tô falando de estupro, gente, tô falando de abuso. Abuso, ele é mais grave do que o estupro, porque traz muita culpa para a criança, porque existe uma sedução muito grande por parte do abusador. Então a criança acaba sentindo prazer porque ela é tocada nas partes íntimas, nas partes que são erógenas, que vão despertar um certo prazer, porque aí a mesma coisa você fazer cosquinha na criança. Você sabe aonde você vai fazer cosquinha, né? A criança só vai sentir. Quando aconteceu isso na infância, principalmente isso, e muitos abusos emocionais, muita violência, ela fica constantemente em estado de alerta.
constantemente com medo, insegura do que vai acontecer. O que que acontece? Ela atrapalha o desenvolvimento do hipocampo. O hipocampo é fundamental para nossa psique, para o nosso desenvolvimento da autoestima, das emoções. É ele que regula as emoções. E ela manda informação para ele é como se ele atrofiasse, porque foi comprovado por um estudo feito na China. Primeiro pegaram um grupo de pessoa, essa pesquisa é séria, foi feita lá, e mediram a autoestima pelo teste de Rosenberg, que é um teste mundial que se faz para avaliar a autoestima. E daí, nesse teste, tem algumas questões específicas que a pessoa, inclusive, até responde se ela sofreu algum tipo de abuso emocional e físico. As pessoas que tinham desvalorização de si próprias, faltava amor próprio, não conseguiam se amar, a autoestima estava baixa, fizeram ressonância magnética, essa parte do cérebro, o hipocampo, era menor do que outras com uma boa autoestima, um bom pensamento sobre si mesmas. Então ele diminui. Por que que ele diminui? Porque o tempo todo passa informação para ele, através da amígdala, que é o estado de alerta, e ele fica desregulado, ele não consegue trabalhar. Então ele é como se ele fosse mais atrofiado do que das pessoas que têm uma boa autoestima. Agora que eu quero te contar, que pode ser modificado. É aí que eu quero chegar. Quero te provar. Pegaram esse grupo e deram material didático para ler, para poder desenvolver essas partes emocional. Ensinaram essas pessoas a lidarem melhor com as suas emoções e colocaram essas pessoas para fazer atividade física. Essas pessoas começaram de novo, aplicaram o teste, elas começaram a desenvolver autoaceitação, gratidão e se sentirem melhores com elas mesmas. Depois de leitura, um trabalho que representava como lidar melhor com as emoções, principalmente as 5 emoções principais: alegria, nojo, raiva e por aí vai. Fizeram o teste, as pessoas estavam demonstrando sentimentos melhores sobre si e o hipocampo aumentou de tamanho. Então, o que que mostra? Volume. Quando a gente fala de volume para o cérebro, ele acaba sendo importante. Quero te falar por quê. Não é que quem tem o cérebro grande é mais inteligente, sabe melhor lidar com as coisas. Não é isso. É que volume, gente, uma criança pequena, quando ela nasce, ela tem um cérebro bem pequenininho. É como se ele fosse. Deixa eu tirar uma parte aqui que meu cérebro desmonta. Tirar uma parte do bulbo aqui. É como se ele fosse isso aqui, ó. Isso aqui só, do cérebro. Ele vai aumentando e só aos 25 anos ele fica do tamanho de 1,4 kg. Ele, com 7 anos, aproximadamente 7 anos, a criança já dobrou várias vezes de tamanho o cérebro. Ele já está com 1,2 kg. Daí ele vai aumentando aos pouquinhos, ele aumenta bem pouquinho, mas ele só para de aumentar de volume, a massa cinzenta, aos 25 anos. Então, quando se trata de volume, é importantíssimo. Ele mostra o desenvolvimento psicológico, o volume cerebral. Então, quer dizer que essa pesquisa demonstrou que a autoestima, que é o que regula as emoções lá do hipocampo, ela é afetada com o medo, com a insegurança que a gente vive no desenvolvimento infantil. Então, eu comprovei para você que uma mudança de vida, de hábitos e atividade física, gente, essa pesquisa fala muito da atividade física, que é capaz de liberar químicas, e um conhecimento de si mesmo é capaz de mostrar aqui dentro do nosso cérebro, dessa coisa maravilhosa que o Senhor criou, é capaz de regular melhor a ponto de aumentar até de tamanho. Então veja só, como que isso é um espetáculo. Por isso que eu não me arrependo nem um minuto de ter preparado conteúdo sobre autoestima, de ter desenvolvido isso nas redes sociais, de ter me disposto a falar sobre isso, porque realmente as emoções são reguladas lá na infância, porque é isso que vai interferir no volume depois. É importante estar se sentindo bem consigo mesmo, até para o nosso cérebro modificar. Veja como é grande quando a gente fala de autoestima. Então, gente, não tenham dúvida, não tenham dúvida. Isso que eu estou falando, você só vai conseguir fazer a copa da sua árvore brilhar verdadeiramente quando você descobrir o seu valor. Por isso que a frase
Não é sorte você que aprendeu a se amar, faz todo sentido. Faz todo sentido. Quando a gente se ama, as coisas vão acontecer. É quase que inevitável. Eu poderia, como já mencionei aqui, poderia falar muitas histórias para vocês que eu tenho presenciado na vida daqueles que eu entro em contato através da minha profissão. Poderia. Eu poderia trazer pessoas para testemunhar para vocês a mudança que acontece depois que a gente se posiciona na vida, descobre o nosso lugar. Mas eu falo por mim e eu falo que o que me salvou foi os livros. Então, o que eu quero falar para vocês agora? Que eu resolvi pegar todo o meu conhecimento desses anos todos de vida espiritual, todo ele, de tudo que eu li, todo investimento que eu já fiz em livro. E olha, gente, que eu já fiz muito investimento em livro. Eu gosto tanto de livro que quando os meus filhos, esse aqui é o livro do Dudu, ó. Já sei ler. Antes dele saber ler, que agora ele tá aprendendo a coisa mais linda, eu já corri lá e comprei esse livrinho para ele. Porque ele tinha vários bíblias, livros da igreja, daí eu comprei esse, eu já sei ler. E a gente foi lendo esse livro e eu curto a alfabetização demais, eu curto a leitura, eu tento estimular isso neles, eu admiro muito uma criança que para de jogar videogame, para de ver o celular para ler. Então, eu sempre tentei estimular muito isso neles. E eu sempre investi muito em livro. Então, eu resolvi que eu ia escrever um livro. E eu escrevi. Batam palmas, gente, batam palmas. Eu sei que vocês vão gostar disso daqui. Eu tenho certeza que esse é um bom livro. Porque esse livro, quero ver, batam palmas. Agora eu tenho o meu material. Eu coloquei em tudo o que eu falei aqui e muito, muito mais aqui dentro para vocês. De forma muito simples, prática, objetiva. Do jeito que a gente está falando aqui. Você vai ler esse livro e você vai entender do jeito que você entendeu minha aula. Porque eu coloquei coisas aqui que você vai ter que responder. Ele é interativo, ele fala com você. O livro sou eu falando na sua cabeça. Você vai ficar tão fácil de você compreender a autoestima, tão simples, que você vai falar: "Por que que eu não fiz isso antes?". E eu até escrevi isso aqui. Vou pegar meu óculos, gente, porque como eu falei, 45 anos eu não leio mais de perto. Mas olha, eu escrevi aqui, ó, para você, isso que eu tô te falando. Transforme sua autoestima e seu único arrependimento será por não ter começado antes. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ó, quanta palma! Eu tenho certeza. Gente, é um livro pequeno, tá? Não é um livro grosso, é um livro que cabe na bolsa. Eu quis fazer essa capa foi escolhida por mim. Eu demorei um monte para escolher, eu demorei para escrever, porque eu queria que fosse fácil. Eu tenho mesmo, gente, muito conhecimento sobre autoestima, como eu falei para vocês, não é depois da faculdade, é de antes, mas eu queria que tivesse a minha parte espiritual aqui. Eu quero que você aprenda o que Jesus vê em você. Eu quero que você sinta. Então, eu coloquei muito do Espírito Santo aqui, nesse livro. Não é um livro que fala só de psicologia. Então eu demorei, porque eu queria que fosse simples, prático, mas que você pudesse ter gosto na leitura e que você não vai ler ele só uma vez. Você vai conseguir ler mais de uma vez. Então eu fiz um livro pequeno, não é um livro grande. Então, ele é um livro que tem desenho, gente, porque eu tinha que colocar, se eu pudesse, eu colocava objetos aqui para ficar mais fácil, porque eu amo explicar usando objetos. Ele tem coisas para você responder sobre si mesma que vai te ajudar muito no autoconhecimento, que são as raízes que eu tenho falado, de saber o que você gosta da sua vida, porque às vezes a gente não para nem para pensar no que a gente gosta, né, gente? Eu tive um caso uma vez, eu sempre conto isso, de uma paciente que não sabia a fruta que ela gostava. Ela achava que ela gostava de morango, mas é porque todo mundo falava que morango era bonito, morango era sedutor, morango era isso, morango era aquilo. E ela sempre gostou muito mais de banana. Só foi descobrir isso muito depois, quando começou a pensar nas coisas que ela gostava de fazer, quando ela começou a se priorizar, quando ela começou a se mimar, quando ela aprendeu a fazer isso. Tem tudo aqui, tudo, gente, tudo aqui. Eu vou ler para vocês uma partezinha, tá? Para dar um gostinho aí em vocês, vocês vão entender que livro que é esse. Que livro, gente. É o livro, ó, é meu livro de cabeceira, porque eu gosto de ler o que eu escrevi, para vocês terem uma ideia. Ó, a minha transformação não aconteceu do dia para a noite. Primeiro, eu encontrei a chave que abriria as portas para uma vida leve e saudável. Nela estava escrito espiritualidade. Então, tem uma parte desse livro que é para o espiritual.
Se você não gosta, então você nem compra. Se você não gostar de falar do espiritual, você nem compra, porque você não vai gostar, porque vai ter. Eu não consigo falar das coisas sem eu falar de Deus, porque eu sou assim, gente. É a pura verdade. Aqui é a minha história, aqui é a minha verdade. Eu posso contá-la 1000 vezes para vocês, que eu vou repetir as mesmas palavras, porque é a minha verdade, né? Mesmo tendo a chave na palma da minha mão, não foi fácil de usá-la, pois acreditava que não era merecedora. Só depois de aceitar que ela era um presente e que presente não se questiona, apenas aceita, consegui colocar a chave na fechadura e abrir as portas da minha alma para receber direto da fonte o mais puro amor que existe no mundo. O único capaz de curar as feridas do passado, resgatar o brilho dos olhos, trazer de volta a alegria que um dia existiu na criança e ativar todo o potencial anestesiado pelo medo. Depois, o Senhor iluminou o meu mundo interno e já não havia mais escuridão. Encontrei bem na minha frente um molho de chaves que estava escrito autoestima. E aí continha 7 chaves. Essas 7 chaves estão aqui. É as chaves que você precisa. E tem mais uma coisa. Eu agradeço a Deus por ter colocado tudo em 175 páginas. E com desenho ainda, do jeito que eu gosto. É, eu coloquei aqui um caso, gente, do consultório. Porque, ó, esse aqui, meu consultório vai abrir as portas para você. Eu quero que você saiba o que, que acontece aqui dentro. Vocês estão no meu consultório hoje, ó. Esse aqui é meu consultório. Isso aqui é a poltrona que eu sento, ó, para atender. Lá senta os meus pacientes, ou deita no meu divã. Esse aqui é meu canto, né? Esse aqui é meu mundo, esse aqui é meu grupo. E eu resolvi colocar o que, que eu sinto enquanto o paciente está falando. O que, que move dentro de mim. O que, que acontece? Então, eu coloquei uma história verídica que aconteceu com uma paciente, obviamente, que eu preservei a identidade dela, né, gente? Mas é uma história, e você vai gostar de ler essa história, porque fala o outro lado do terapeuta. Então, de bônus, tem mais isso ainda. No final do livro, você vai ter uma história para você conhecer. Então, é um livro fácil, gostoso de interagir. E aí, eu vou te falar. Hoje, para 100 pessoas que comprarem esse livro, tem 2 bônus. Não 1, mas 2. O frete é grátis. Para começo de conversa, primeiro bônus. Segundo, que eu vou fazer uma dedicatória, vou autografar e vou mandar. Preço. Você vai pagar só esse custo, porque você não vai pagar frete, se você comprar agora. R$ 59,90. R$ 60, né, gente? Esse é o valor. Como que você compra? Você compra aí, que já apareceu aí para você. Como comprar? Comprar agora. Você compra. Só que eu quero te dizer, compra se você for ler, tá? E não compra para dar de presente esse livro se você não for ler também. Porque não é um livro para desperdiçar, gente, é para ler. É fácil de ler, não tem como você não conseguir ler. Então, compra para ser usado, compra para ser respondidas as perguntas que estão aqui, compra para quando eu falo para você fechar os olhos aqui dentro desse livro, fazer a atividade que ele tem, não é só atividade, lógico, né? Quando ele vai interagir com você, para você fazer de verdade, porque eu te dou as ferramentas, eu te dou as 7 chaves. Mas se você não tiver uma ação igual você teve de se cadastrar, de ficar aqui comigo até 9 horas, que a gente começou às 8, não vai acontecer. Não vai. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é isso. O Senhor vai fazer a parte dele. Ele não vai te desamparar jamais, jamais, jamais. Você nunca vai estar sozinha. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Porque não vai ser sorte, gente. Não vai ter cupido, não vai cair de lá, da sua casa, quando eu tô pedindo um namorado abençoado. Ele não vai aparecer lá na sua casa, assim, desse jeito. Você vai ter que fazer uma parte também, né? Você vai ter que cuidar. Você vai aprender coisas incríveis aqui dentro. Que não é pelo seu corpo. Não é o seu valor não tem a ver com o seu corpo, com o corpo bonito, malhado. Não, se você quiser fazer tudo isso, legal. Mas o valor não está na estética. Você que dá o valor do seu corpo, não é o seu corpo que dá seu valor, não. Você vai mudar o seu jeito de ver a vida que você tem. Para isso, você precisa ter atitude, né? Você vai ter que ter atitude, você vai ter que. Não é só comprar, gente. Comprar não é o mais difícil. Eu vou mandar na sua casa, vou mandar na caixinha, eu vou caprichar. Mas depois você vai ter que abrir essas páginas e vai ter que ler. Se você quer essa transformação para sua vida, eu preparei. Eu sentia no meu coração que eu precisava juntar o conhecimento que eu tinha. Estava transbordando e eu tinha que ter uma forma de fazer, porque eu posso ficar aqui por anos falando de autoestima, gente. Eu tenho conteúdo para falar de novo, outra e outra e outra e outra aula.
Só que quando é você que faz, quando você não fica só passiva escutando, quando é você que pega, abre a página, se conecta com você, com Deus e tenta compreender o que é que você precisa mudar para as coisas mudarem na sua vida, é muito diferente, porque vem de você. Esse é o verdadeiro processo de mudança. Então tá aqui, aproveita, clica aí, compra, quer comprar para dar de presente? Compra, mas primeiro é você que tá aqui, é você, é você que precisa ser tocada. Tem que multiplicar a partir de você. Então, meus amores, essa foi minha aula, esse foi meu conteúdo, essa é a minha história, esse é o meu coração aberto para vocês. Deixa eu ver se vocês estão aqui, o que vocês estão falando. Para adquirir, Márcia, você clica aí que apareceu aí, adquirir o livro, comprar agora. Vai para você, se você comprar agora, as 100 primeiras pessoas vão receber aí com frete grátis, com esse valor que eu falei, com dedicatória, com autógrafo, cheirosinho aí para você. Até um cheirinho vai ter. Mas é só clicar aí. O meu suporte acabou de colocar aqui o link para comprar, tá? Para adquirir o livro, clique no link. Se não apareceu aí, é para você, porque era para ter aparecido aí em algum momento. Mas se já apareceu e já desapareceu também, você clica aí que ele acabou de mandar esse link, você clica que ele te direciona para a página e eu vou estar enviando para você amanhã mesmo. Eu já vou embalar esse livro e vou te mandar. Mas sabe por quê, gente? Que eu vou mandar? Claro, eu quero vender para você o meu livro, eu quero que você adquira, mas não, gente, não é porque eu tenho esse desejo, é porque eu tenho desejo que você se transforme. É por isso que eu quero mandar rápido, porque eu quero que você leia, e eu quero o seu feedback também, eu quero que você fale, olha, mudou a minha vida, porque eu mudei a minha através dos livros, e o Senhor tocou no meu coração que eu precisava fazer algo que aconteceu para mim, que teve validade na minha história, por que que não pode ter na sua? Por que que não pode acontecer na sua vida através do conhecimento? Através da verdade, né, da verdadeira verdade. A verdade que você vai descobrir, não que outras pessoas estão te dizendo. Não é sua mente mentindo para você através das crenças limitantes, é você quebrando crenças limitantes. Então tá aí, meu amor. Vai, Andréia. Vai estar disponível, meu amor, aqui. Vai estar disponível na clínica, sim. Para quem quiser comprar e dar de presente também pode pegar aqui, tá? Mas o link tá aí. Eu vou me despedir de vocês. Eu agradeço demais, demais, demais a presença de vocês. Eu quero que o Senhor te abençoe e que quando você fizer essa leitura, a sua mente esteja preparada para receber, para aprender e que você desenvolva principalmente a sua espiritualidade, tá, gente? A espiritualidade é uma das chaves. E depois tem as chaves da autoestima que vocês vão descobrir nessa leitura gostosa, maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão achar fácil de ler, fácil de entender. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história. Que você possa ressignificar as suas dores, o seu sofrimento e que você se torne uma pessoa a cada dia uma nova versão melhorada, mais atualizada, mais moderna, mais requintada. Beijo, beijo, beijo no seu coração. Eu amo a presença de vocês aqui. Deus abençoe. Tchau, meus amores.